Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar uma receita que aqui em casa faz muito sucesso. Um delicioso pão caseiro com cheirinho de fazenda. Fazer pão em casa é gostoso, saudável, barato, fácil e divertido. Pessoal, experimente olhar no verso da embalagem de pão de forma ou bisnaguinha, você vai encontrar diversos conservantes e aditivos. Às vezes, a gente procura um pão integral pensando que é mais saudável e, na verdade, a maioria vem cheio de químicas. Então, pessoal, eu peço para vocês, deem uma chance para o pãozinho caseiro. É muito mais saúde para a sua família e acredite, é muito fácil de fazer. Pessoal, se você é novo por aqui, a proposta do meu canal é facilitar a vida das pessoas na cozinha, trazendo dicas principalmente de uma alimentação mais saudável e que dá aquela ajuda na dieta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para sempre receber as receitas e dicas que eu vou postar aqui toda semana. Sem mais delongas, vamos cozinhar? Para essa receita, você vai precisar de um pacote de 1 quilo de farinha de trigo tradicional sem fermento, uma xícara de leite. A minha xícara tem 250 ml. Meia xícara de açúcar, 125 gramas. Eu estou usando demerara, mas pode ser qualquer açúcar. Uma colher de sopa de sal, uma xícara de água, 250 ml, 2 ovos, 2 pacotes de fermento biológico seco, 20 gramas, meia xícara de óleo, 125 ml. Pode ser óleo de girassol, óleo de coco, qualquer óleo. Uma gema para pincelar sem a película. 2 colheres de sopa de leite também para pincelar. 4 formas de pães ou uma forma grande untada com manteiga e farinha ou com papel manteiga. E vou deixar reservado mais ou menos 200 gramas de farinha de trigo, caso precise. Se você tem dúvidas sobre o fermento, é esse aqui, de pacotinho. Hoje em dia vem de pacotes maiores. Esse vem com 10 gramas e pode ser de qualquer marca. Eu sempre compro o mais barato. Esse é prático para quem não tem balança. Se você não tiver a forma de pão, não tem problema. Você pode colocar nessas formas grandes, dando um espaço de 3 dedos, porque os pães vão crescer bastante. Lembrando que vale a mesma regra, de untar com manteiga e farinha ou papel manteiga. Então, pessoal, vamos para a parte mais divertida, aquela que vocês têm medo, mas não tem segredo nenhum. Em um recipiente, com a ajuda de uma colher, vou colocar farinha de trigo. Essa receita é muito econômica. Ela rende 4 pães bem grandes. Agora vou acrescentar o fermento na farinha e deixar agir por 10 minutos. Se fosse o fermento fresco, você vai usar 30 gramas e vai deixar agir no açúcar. Isso é muito importante, pessoal. Vamos misturar o restante dos ingredientes? Vou fazer um buraquinho aqui no meio e vou colocar o açúcar, o sal, os ovos e o óleo. E vou mexer até ficar um creme. Essa receita aqui em casa dura uma semana. Como o pão caseiro tem uma validade de apenas 3 dias, eu congelo em saquinhos plástico fechado. Você pode manter no freezer por 2 meses e para descongelar é só deixar em temperatura ambiente. Fica uma delícia fazendo ele na chapa com manteiga
ou você pode aquecer por 30 segundos no micro-ondas. Vamos acrescentar o leite e a água morna. Vou mostrar como faço. Fervo a água e vou misturar com o leite que está em temperatura gelada. Assim, fica na temperatura ideal para não queimar o nosso fermento. Isso é muito importante. Se a água ou o leite estiver muito quente, queima o fermento e o pão não cresce. Vou colocar nas costas da mão para conferir se a temperatura está morna. A temperatura está perfeita. Vou acrescentar aos poucos na nossa massa e vou mexendo. Pessoal, vocês também podem fazer esse processo na batedeira planetária. Nesse caso, você usa o gancho para massas pesadas. Dá super certo também. Eu acho assim, do jeito que eu estou fazendo, mais fácil. Olha, pessoal, fazer pão é muito fácil. Aqui eu vou misturar com a colher até quando der. E depois vou jogar na pedra para terminar de misturar. Além de ser muito mais barato também, né? Agora vou colocar literalmente a mão na massa. Sabe aquela farinha que reservamos? Vou polvilhar ela na pedra e vou sovar até a farinha misturar bem, por uns 5 minutos mais ou menos. Pessoal, isso aqui é uma terapia e no final vocês vão comer um pãozinho fresco, quentinho, sem conservantes, sem químicas, perfeito. Essa massa ela é muito gostosa, perfeita, e ela não precisa ficar sorvando. É preciso apenas misturar bem a farinha até parar de grudar na mão e na pedra. Vou dividir a minha massa em 4 partes. Se nessa hora grudar na pedra, não coloque mais farinha. Ajude a desgrudar com a faca. Agora é muito simples. Vou polvilhar a pedra com farinha de trigo e abrir a massa com o rolo dessa forma. Se a massa estiver grudando no rolo, passe um pouco de farinha de trigo também no rolo. Agora vou enrolar a massa e colocar na forma de pão. Pessoal, agora eu vou ensinar um truque para vocês. Eu moro em Embu das Artes, em São Paulo, e aqui está muito frio. Vou mostrar para vocês como faço uma caminha bem quente para o meu pão. Fervo a água e coloco na assadeira e vou colocar no forno desligado para manter o forno aquecido. Assim vai demorar mais ou menos uma hora para o pão crescer. Pessoal, o meu pão já cresceu. Agora vamos pincelar o pão. Vou misturar as 2 colheres de leite na gema, sem a película, e vou passar no nosso pão. Isso é um processo para que o pão fique mais bonito, não é necessário. O meu pão demorou 45 minutos. Esse é o tempo, de 45 minutos a 1 hora. Vai depender da temperatura, se o dia está mais quente ou mais frio. Vou pré-aquecer o meu forno a 180 graus por 10 minutos e vou assar o pão em temperatura 200 graus por mais ou menos 30 minutos. E o nosso pão já assou. Olha que delícia de gostoso! Se essa receita receber muitos likes, semana que vem eu trago um pão caseiro recheado. Vocês vão amar. Se você gostou dessa receita, deixe o seu like e compartilha com seus amigos. E se você gosta do conteúdo do meu canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as minhas receitas que eu posto aqui toda semana. Deus abençoe todos vocês. Um beijo.